Unidade 1 Cultural Identity. Aula 4 Revisão e avaliação. Então agora vocês vão rever comigo os principais assuntos que foram abordados na unidade 1, tá certo? Vocês acompanharam com o professor Bruno, a parte, não é, que ele trabalhou aqui com vocês. Agora vocês vão ter a oportunidade de rever, para tirar suas dúvidas, até quem não assistiu, não é, para acompanhar aqui com a gente o assunto. Vamos lá. Então, pessoal, a gente vai relembrar aqui um pouco, não é, sobre a forma negativa do verbo to be, tá certo? O verbo to be, que é o verbo ser ou estar, que foi relembrado aqui pelo professor Bruno. Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção para o uso da forma negativa, que não é difícil. Vocês deverão apenas acrescentar ao verbo to be, logo após o verbo to be, a palavra not. Not, que quer dizer não, tá certo? E aí você vai poder também utilizar a forma abreviada, que é muito comum na língua inglesa, não é? Quando você encurta as palavras, quando você une duas palavras e forma apenas uma, tá bom, pessoal? Pay attention. Otira is not from Argentina. She isn't from Argentina. Sammy is not from France. He isn't from France. Julia e Danny are not from Australia. They aren't from Australia. Então, a forma negativa é muito simples. Você acrescenta a palavra not logo após o verbo to be, que é when, with ou are. E você abrevia dependendo da situação, tá certo? Se você quiser abreviar ou não, estará correto. Vejam comigo alguns exemplos na TV Interativa, onde eu vou trabalhar a forma negativa. Eu vou fazer alguns exemplos com a forma completa e a outra forma será abreviada, tá certo? Para que vocês possam acompanhar o uso da forma negativa das duas maneiras, tá certo? Vejam que eu tenho aqui she. She é terceira pessoa. 13 years old quer dizer 13 anos. Para falar que a Victoria não tem 13 anos, o que eu faço? Completo com to be, não é? Na terceira pessoa, tá? Que é no caso is. Todas as vezes que tem terceira pessoa eu utilizo is, não é? Então, vamos lá. Is. She is. Mas eu estou utilizando aqui a forma negativa, por isso será she is not. Forma abreviada será isn't, ok? Vamos ver o próximo slide, ainda sobre a forma negativa. We não é terceira pessoa, tá? Caracteriza mais de uma pessoa, por isso eu utilizarei are. Are. We are, tá? We are, que é plural, por isso que é o are. We are from Russia. We are from Russia, tá? Forma negativa, we are not from Russia. Forma abreviada, we aren't from Russia, certo? No exemplo a seguir, eu tenho ainda a forma negativa, tá certo? Onde eu utilizarei it, que é terceira pessoa novamente, gente. Então, terceira pessoa, vocês sabem que eu tenho que utilizar is todas as vezes, não é? Is. Todas as vezes, terceira pessoa é is. Forma negativa é a palavra not. Abreviada será isn't. Is not ou isn't
tá certo? Vamos agora para um outro exemplo, onde eu terei plurais. O que acontece quando eu tenho plurais? Eu vou utilizar o are para plurais. Vejam que eles não estão felizes e em inglês a oração fica desta maneira. They are happy, forma afirmativa. Negativa, they are not happy. Forma abreviada, they aren't happy. They aren't happy. Vejam um outro exemplo onde o sujeito é um nome próprio, tá? Eu não vou utilizar nenhum pronome. E, por não ter pronome, você tem que observar se é mulher, se é homem, se é uma única pessoa, duas pessoas, três pessoas. Tá? E eu tenho aqui Dani. Dani é a mesma coisa que she, não é? Por isso eu utilizarei is, not, tá? Dani is not a businesswoman. Ou a forma abreviada que é isn't. Isn't. Tá certo, pessoal? Então, vocês acompanharam comigo um breve resumo da forma negativa, que é quando eu digo não, tá certo? Eu acrescento a palavra não ao meu verbo, que é o when, o is e o are, tá certo? Vocês podem abreviar se vocês desejarem, não tem problema. A forma abreviada, mais curta, é a mais utilizada também, tá certo? Agora vamos relembrar um pouco sobre perguntas. Como é que eu faço perguntas utilizando o verbo to be? Vamos então assistir a um VT. Então, na forma interrogativa, é importante observar o que, pessoal? Que verbo e sujeito trocam de lugar, tá bom, pessoal? Então, se eu tenho she is, na pergunta fica is she. Se eu tenho we are, na pergunta fica are we e assim por diante. Vamos rever aqui, então, a forma interrogativa, como é que eu vou responder, tá certo? Perguntas com yes, no questions. Observem que eu tenho aqui a seguinte oração. Is Matthew a teacher? Is Matthew a teacher? O Matthew é professor? Eu estou perguntando isso, não é? Para dizer de forma positiva, responder de forma positiva, o que eu faço? Vamos lá, observem. Yes, he is. Yes, he is. Sim, ele é. Tá certo? Por que eu respondi com he, porque Matthew, tá? É equivalente ao pronome he. Yes, he is, na forma afirmativa. Vejam o próximo exemplo. Is he from Amazonas? Ele é do Amazonas? Vejam a resposta. Não, ele não é. No, he is not. No, he is not. Is he from Amazonas? No, he is not. Não, ele não é. Certo? Aqui eu usei a forma completa e não abreviada. Vamos ver o próximo. A number 3. Is he 30 years old? Ele tem 30 anos de idade? Vamos ver a resposta. No, he isn't. No, he isn't. Não, ele não tem. Tá? Forma negativa. No, he isn't. A próxima. Is he married? Ele é casado? A resposta é yes. Vamos lá ver a forma positiva, a forma afirmativa. Yes, he is. Certo, gente?
Então, para responder, pessoal, perguntas com o to be, tem que observar o sujeito. Vocês viram que eu estava respondendo com he o tempo todo, porque na minha pergunta tinha he, tá certo? Se eu tiver, no caso aqui, vejam comigo, se eu tiver outro sujeito que não seja he, como é que vai ficar a resposta? Vamos lá. A resposta ficará assim, conforme a pergunta. Então, is she an artist? Is she an artist? Eu perguntei com she, por isso que na minha resposta aqui tem she, tá? Tanto na negativa quanto na afirmativa. E se você observar aqui, no caso, não é a imagem, e eu fizer a pergunta para você, is she an artist? Ela é artista? Qual seria a resposta? Então, yes, she is, tá certo? Yes, she is. Vamos lá, então, para mais exemplos com a forma interrogativa, utilizando yes, no questions, tá? Yes, no questions, por que a gente fala assim? Porque as respostas são com yes ou então com no, tá certo? Então tem o seguinte, are they from France? Elas são da França? Vamos ver uma forma afirmativa de responder isso. Yes, they are. Sim, elas são. Mas se eu dissesse que elas não são, como é que ficaria a minha resposta? No, they aren't. No, they aren't. Are they from France? No, they aren't. Tá bom? Como é que eu vou trabalhar a questão das perguntas, pessoal? Vou sempre observar o uso do meu sujeito na minha oração, tá certo, gente? Tem que observar o sujeito, tá bom? Porque através do sujeito que você vai conseguir identificar, tá, a resposta. Perguntei com he, responde com he. Perguntei com she, responde com she e assim por diante, tá bom? Vamos agora rever um assunto que é bem importante, onde vocês vão observar que eu estou aqui numa rua, não é? E vou apresentar para vocês o que eu tenho aqui nesta rua, tá certo? Então, eu tenho hospital, escola, museu, uma lanchonete, tá? Eu estou informando para vocês sobre a existência de algo em determinado lugar, tá? Quando eu utilizo essas informações, quando eu quero trabalhar essas frases, eu quero informar que algo existe em algum lugar, eu vou trabalhar com vocês o dare to be. O dare to be, que é uma estrutura, pessoal, que vem acompanhando, não é o verbo to be que vocês acabaram de rever com a gente. Então, é bem simples de se compreender. Por quê? Porque eu vou seguir as mesmas regras, tá certo? Vocês podem observar aqui, não é? Que eu tenho isn't e aren't, para trabalhar o dare to be. Então, a forma negativa é a mesma, porque a estrutura não é dessa estrutura gramatical, ela aproveita as regras do verbo to be, tá bom? Então, quando eu quiser dizer que não existe algo, eu vou usar isn't ou aren't. O que é necessário mesmo compreender aqui, pessoal? É necessário compreender o uso do objeto da oração, que aqui no caso eu tenho aquarium, que é um aquário. Eu sei que eu estou falando de apenas um lugar, um aquário, tá certo? Se eu estou falando de apenas um lugar, eu vou utilizar sempre o singular, que é, no caso, isn't, como vocês vão ver agora. Então, eu estou informando para vocês que neste lugar que eu estou, não existe, não há nenhum aquário. Então, there isn't an aquarium. There isn't an aquarium. Não tem este lugar aqui, não existe, é inexistente, tá certo? Então, there is, there are, é para mostrar para vocês sobre a existência de algo. E o there isn't ou there aren't é para informar a inexistência, tá? É para informar que não existe isso neste lugar, tá certo? Então, there isn't, there aren't vai ser utilizado para indicar a inexistência de algo em algum lugar. Então, não tem aqui, não existe. There isn't an aquarium. Vejam ainda um outro exemplo. Vamos analisar o que, primeiramente, para trabalhar a forma negativa. Aqui, ó, o meu objeto.
é plural, é singular, sempre nesse sentido, tá? Se for plural é are, se for singular é is. Como aqui eu estou falando de amusement parks, mais de um parque de diversão, o que eu vou usar mesmo? Vamos lá. Eu vou utilizar aqui para completar minha oração, aren't. Então, there aren't amusement parks. Não há parques de diversão. Não tem, tá certo? Então, eu estou informando a inexistência. Quer dizer que não existe, não há este lugar que é onde eu estou, tá bom? Então, there is, there are, passa essa informação para vocês. É importante saber isso, tá, pessoal? Saber que ele será utilizado com esta função, tá? Então, there aren't amusement parks, não há. Vamos para o próximo exemplo, onde eu tenho como objeto da minha oração zoos, que são os zoológicos. Se você observar aqui, não é, neste lugar, não tem também zoológicos. Como é que eu falo isso mesmo? Eu vou utilizar o quê? O aren't, tá? Eu utilizei o aren't aqui porque eu estou falando de mais de um zoológico. É plural. O objeto aqui da minha oração é plural, tá? E só para relembrar algo que no there to be não ocorre sujeito. Por isso que vocês não observam nas orações, nem na negativa, nem na interrogativa, o uso de pronomes ou então, no caso, substantivos próprios, tá? E a falta de sujeito é por conta da estrutura mesmo, tá, gente? Que é um verbo impessoal. Ele é o verbo haver no sentido de existir, tá certo? E ele não tem necessidade de sujeito. É assim mesmo essa estrutura. É muito fácil também de ser utilizada, tá bom? Vejam o próximo exemplo, onde eu vou ter o quê? A train station. A train station, que é uma estação de trem. Aqui também, neste lugar, não tem uma estação de trem, tá certo? E eu digo da seguinte maneira, que não tem, não há. There isn't a train station. Não há, não existe neste lugar, tá certo? Essa informação eu estou falando para vocês na forma negativa, tá bom? Estou informando a inexistência do que? De uma estação de trem. Não tem. Ainda tenho um exemplo com a forma negativa do there to be, que no caso aqui eu tenho como objeto a subway station, que quer dizer uma estação de metrô. Train station é estação de trem, subway station, estação de metrô. Vamos então prestar atenção que eu vou utilizar isn't. Por que eu vou utilizar isn't? Porque eu estou falando de apenas uma estação de metrô, tá certo? Eu me refiro a apenas um lugar, não são vários. Se forem vários, mais de um, você vai utilizar o aren't para indicar a inexistência, certo, gente? Então, agora vocês vão rever comigo também a forma interrogativa, não é? Que é a forma onde eu falo sobre perguntas. Para fazer perguntas, você vai seguir, gente, vocês seguirão a mesma ideia, não é? A mesma regra da forma interrogativa com o verbo to be. Tá, pessoal? Vocês vão fazer o quê? Vão fazer a inversão, tá, gente, do verbo to be. O verbo to be vai ficar antes da palavra there, tá certo? Is there a restaurant near here? Eu tenho uma rua onde vocês podem observar duas lojas. Shop são lojas, tá? Eu tenho duas. A hospital, ou hospital, que é um hospital. Cine, ali o nome, né? Mas é cinema ou movie, tá certo? E eu perguntei se tem um restaurante aqui perto. Tem um restaurante, se você observar? Então, a resposta para esta pergunta é a seguinte. No, there is not. Por que eu respondi com there, gente? Porque na minha pergunta tem there, na minha pergunta tem is, e na forma negativa é there is not ou there isn't, tá certo? Vejam a próxima pergunta. Is there a hospital? Is there a hospital? Vamos olhar ali para aquela rua, tá? Então, tem um hospital, tá certo? Eu perguntei, tem um hospital? Tá certo? Tem um hospital?
Para dizer que sim, o que eu vou fazer? Eu vou usar a forma afirmativa de responder, não é? Que é com yes. Vejam então como é que fica. Yes, there is. Yes, there is. Quer dizer que há, que existe. Is there a hospital? Yes, there is. Sim, tem um hospital, tá certo? Não precisa complementar a oração não, tá, gente? As respostas aqui acabam no is, no are, ou na palavra not, ou nas suas formas abreviadas, tá? Não é necessário você acrescentar mais informações, tá bom? Yeah, there is a hospital. Não precisa, não tem necessidade, não que ficasse errado, tá? Mas para por aí mesmo. Vejam então como é que fica quando eu estou trabalhando com plurais. Observe que nesta rua eu tenho school, tenho duas, tá? Então aqui são schools, plural. Eu tenho um museu, a museum, a supermarket, que é um supermercado, tá? E a pergunta é a seguinte: are there any schools? Certo? Are there any schools? Tem escolas? Tem escolas? Vejam que eu vou responder de forma afirmativa, porque tem, não é? Eu tenho duas escolas. É por isso que na minha pergunta eu tenho are there any schools? Tem escolas? Yes, there are. Sim, tem, não é? Sim, tem escolas. Are there? Respondo com yes, there are, porque na minha pergunta, gente, eu tenho there are, tá certo? Então é necessário que você preste atenção na pergunta. Vamos para a próxima. Are there any parks? Tem parques? Tem parques? Agora, se você olhar para a rua, você vai observar que não tem. Por isso que eu vou responder da seguinte maneira: no, there aren't. No, there aren't. Não tem parques, tá certo? Não existem parques neste lugar. Então, gente, vocês acabaram de ver comigo um breve resumo das aulas que vocês acompanharam aqui durante a unidade 1, não é? Onde vocês puderam rever a forma negativa do verbo to be, que é onde eu vou utilizar o isn't, o aren't ou am not nas orações, tá certo? Isn't, aren't ou am not nas orações, tá certo, gente? Então, forma negativa é isn't, aren't. Da forma abreviada, eu acho mais fácil utilizar a forma abreviada, mas se vocês quiserem utilizar o is not, o are not na sua forma completa, não tem problema, tá certo? Forma interrogativa do verbo to be, gente, tem que fazer a troca entre o sujeito da oração e o verbo, tem que trocar. É só isso que acontece, é a única mudança que acontece quando eu tenho a forma interrogativa, e vai servir também para o dare to be, porque o dare to be, ele aproveita o verbo to be na sua estrutura, sendo que o to be em si, ele vai trazer algumas características bem diferentes do dare to be. No to be, eu vou dizer a minha idade, meu nome, o meu signo, meu e-mail, o dia do meu aniversário, essas informações pessoais, tá certo? O dare to be não. Apesar de eu ter o to be na oração, ele vai trazer uma outra informação para vocês, tá certo? Ele tem outra característica, que é informar sobre a existência de algo em algum lugar, tá bom? Então, quando você abre a geladeira, o que você vai procurar? O que tem na geladeira. Então, é nesse sentido, tá? O there is, there are. Tem tomate, tem cebola, não tem leite. Então, você vai utilizar o there is e o there are para indicar a existência de algo ou a inexistência também de algo, tá certo?